Rapaz, tá. Cheguei a tempo do Hora do Enem, porque eu não perco nenhum mesmo, rapaz. Olha lá, olha lá. Então vai lá em youtube.com/TV Escola. A gente fica por aqui. Até a próxima. Fui! Não. Que isso? Qual foi, cara? Começou agora, tá na hora, tá tudo direitinho, terminou agora. Não, cara. É que hoje a gente fala de conclusão, sacou? Conclusão, vou concluir na abertura. Não. Faz favor, pode voltar. Eu vim aqui, cheguei no horário pra assistir, tu vai encerrar o programa? Volta aí, vai. E roda a vinheta. Alô Brasil, se liga que o Hora do Enem já está no ar. E hoje a gente traz mais um tema super relevante para a sua vida. E quem ajuda é o professor Marcos Machado, por gentileza, professor. E aí, meu amigo? E aí, seja bem-vindo. Tudo bem? Professor, você recebeu um desafio de ajudar os candidatos a pensar em uma dissertação argumentativa a partir de um tema específico. Os desafios da educação na terceira idade no Brasil. Por que esse tema é importante? Por dois motivos principais. Primeiro, dá pra gente voltar pro Enem em 2009, teve uma prova que foi cancelada, cujo tema foi a valorização do idoso. E dá pra gente lembrar a prova do Enem em 2017 também, os desafios na formação educacional dos surdos no Brasil. Então, eu acho que quando a gente discute a ideia de minorias e inclusão, o tema tem toda a sua relevância. Só lembrando que minoria, a gente não está falando de números, né? Não é uma questão quantitativa, não. A gente está pensando em grupos oprimidos na sociedade que precisam ser valorizados. O movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista. Então, obviamente, os idosos entram nesse esquema aí. Então, bora dar uma olhada no primeiro texto de apoio? Vamos lá. Pode ser? Claro. Esse primeiro texto é sempre importante a gente analisar a fonte e a referência dele, mas ele já traz de cara uma informação bastante crucial no título da matéria. Olha lá. Número de idosos no Brasil cresceu 50% em uma década, segundo o IBGE. Se eu fosse você, já marcaria essa informação. De repente, ela pode ser útil pra gente ao longo do texto. Então, uma estratégia é sair marcando no próprio texto. Sai marcando, isso é bastante relevante. Está escrito aí também, nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou 8,5 milhões de cidadãos acima dos 60 anos. Essa parcela da população deve chegar a 38 milhões em 2027, que também é um número bastante relevante, tendo em vista que a gente está discutindo a inclusão dos idosos no contexto educacional. Rapidamente, só nesse primeiro parágrafo aí, a gente tem a seguinte informação. O IBGE divulgou recentemente mais uma estimativa populacional do Brasil, que agora conta com 207 milhões de habitantes. Mas, entre os rankings de maiores e menores cidades, um índice importante passou praticamente ignorado. Em menos de uma década, o Brasil aumentou em 8,5 milhões o número de idosos, o que torna o nosso tema mais relevante ainda. Caramba, então, de que modo o candidato pode começar o texto, a partir dessas informações? É importante a gente pensar que esse dado é extremamente relevante porque ele ambienta a discussão do tema. Se a gente está falando em desafios para incluir os idosos no contexto educacional, de forma a introduzir o texto, o aluno ele pode pensar em duas estratégias. Primeiro, de repente ele pode pensar no Estatuto do Idoso, que garante aos idosos o direito à educação. Além disso, ele pode pensar em dados estatísticos que estão colocando exatamente essa referência no aumento populacional dos idosos, para ambientar o leitor na discussão do tema que está sendo apresentado. Antes da gente ver a sua introdução, bora dar uma olhada num outro texto de apoio? Olha aí, nesse texto 2, cuja fonte está ali embaixo, ó, portal Terra, ele mostra pra gente exatamente essa projeção de que o texto 1 estava falando, estava tratando. Uma revolução prateada. É um nome até interessante para você buscar e pensar na sua redação de repente. Ali, ó, número de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Eu tenho 3 momentos, 2007, 2017 e 2027. Olha o crescimento. 17,4 milhões em 2007, 26 milhões em 2017 e 37,9 milhões em 2027, que é um número bastante expressivo. Esse texto 3, primeiro, olhando sempre a fonte ali embaixo, né? Eu tenho Grossi, Flávia Cristina Duarte Poças, Portes Écio Antônio, a Escola para Alunos da Terceira Idade, lugar de superação das dificuldades, dos medos e do pavor causado pela matemática escolar.
Vamos dar uma olhada nos 2 primeiros parágrafos aí que estão aparecendo? Ó. A população idosa vem aumentando em diversas partes do mundo, tanto nos países desenvolvidos como nos países em que estão em desenvolvimento, como o Brasil. Assim, os temas relacionados à velhice e ao envelhecimento vêm sendo discutidos por diversas áreas do conhecimento, tendo em vista que os idosos têm se tornado um contingente populacional expressivo em termos absolutos e têm ganhado uma importância relativa no conjunto da sociedade brasileira. Olha essa segunda referência aí que pode entrar na nossa redação, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, como um argumento de autoridade, ou seja, alguém que traz para a nossa redação uma voz que chega na nossa redação para embasar o nosso discurso argumentativo. De acordo com Oliveira, em 96, a escola tem um papel importante na construção do aluno adulto, incluindo nessa categoria os alunos da terceira idade, como cidadão na sociedade em que vivemos. Esse ponto é crucial para a gente começar a pensar, estruturar a nossa redação. Eu vi que você deixou um mapa conceitual aqui no quadro, a gente pode dar uma olhada nele? Devemos, vamos Embora? lá. Tá vendo aqui metodologia Enem? Isso quer dizer que para a gente pensar essa redação com um pouco mais de calma, a gente precisa entender que esse modelo textual exige do aluno e exige dos candidatos um roteirinho, uma análise. Reparem só, são 4 etapas. Primeiro, a gente analisa o tema, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está lendo os textos, marcando as informações mais importantes e fazendo o que a gente vai fazer agora, decifrar a frase tema. Depois dessa frase tema, a gente parte sempre para uma problematização. Porque, lembra, na redação do Enem a gente precisa de uma solução. Para que haja uma solução, eu preciso pensar em um problema, exatamente. A partir disso, já pensando em um eixo argumentativo, como você mesmo pontuou, a gente começa a identificar as causas e os efeitos desse problema. Por que ele existe? O que está por trás disso? E aí, depois, sim, no final, a gente começa a pensar nas famosas soluções, na proposta de intervenção. Olha para cá. Desse tema, a gente já consegue fazer algumas inferências, algumas correlações. Primeira palavra, repara aqui, ó, desafios. Se algo é um desafio, isso significa que há barreiras para serem superadas. Dá para a gente voltar, inclusive, ao tema do ano passado, os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Por que é um desafio? Esse mesmo desafio nos faz pensar na lógica da problematização. Se eu falo em educação, a ideia e a chave aqui para a gente desvendar esse problema é pensar na formação, numa formação técnica desses alunos. Eu tenho um grupo específico. Eu estou falando da terceira idade. Quando eu restringo a um grupo específico, isso significa que eu preciso atender necessariamente às demandas desse grupo. Substitui terceira idade por surdos. Essa troca, na verdade, diferencia o grupo, mas ainda assim estamos pensando em demandas. Outra coisa importante para a gente pensar. Está vendo aqui no Brasil? Nos últimos anos, o Enem tem direcionado essa discussão para o contexto nacional. Isso faz toda a diferença. Não significa que você não possa fazer eventuais paralelos com outras sociedades. Você pode e deve fazer comparações na sua redação. Porém, o eixo condutor da sua argumentação, da sua análise, é sempre o cenário nacional. Então, show de bola. Com tudo isso em mente, a gente pode dar uma olhadinha na introdução? Vamos lá. Olha o parágrafo introdutório aí, ó. Segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Entretanto, esse direito encontra-se afetado especialmente em relação aos idosos, uma vez que, apesar do crescimento expressivo desse grupo no contexto populacional brasileiro, é notória a dificuldade de acesso deles a uma educação formal. Nesse primeiro momento, o que essa introdução está fazendo? Ela está ambientando o leitor na discussão de que o tema trata. Repara, quando há uma referência à Constituição Federal de 1988, o leitor começa a se ambientar na discussão do direito à educação, no acesso dos idosos à educação, então já há mais ou menos uma ambientação nesse cenário. Seguindo ali no finalzinho, nesse sentido, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, cujas bases estão ligadas a questões sociais e políticas. Nesse período final da nossa introdução, o leitor já é direcionado para um posicionamento mais específico. Essa situação ela é um problema que precisa ser resolvido, como é o pressuposto do Enem, e que está ligado a questões sociais e políticas, que são os eixos argumentativos do texto. Aí você já deu uma amostra do que você vai trazer no desenvolvimento. Exatamente. Professor, a gente viu os textos de apoio, a gente já viu a introdução,
Hora de partir para o desenvolvimento, né? É por aí. Podemos voltar para o nosso roteiro para a gente pensar melhor nisso? Com Vamos certeza, lá? simbora! Tá contigo, professor. Olha só, a gente tem que lembrar do caminho que a gente estava fazendo para analisar esse texto. A gente fez a leitura da coletânea, uma leitura atenta da coletânea, marcando as informações mais importantes. A gente identificou um esboço de um problema, a gente estava analisando aqui a frase tema e a gente chegou ao seguinte impasse. Sem dúvida, o acesso à educação é extremamente importante. O problema é quando isso não acontece. Uma observação aqui é importante de ser feita. Nem sempre esse tema está explicitado para o aluno e para a aluna. A gente precisa buscar esse problema. Por exemplo, se você tem uma redação cujo tema é a violência contra a mulher na sociedade brasileira, esse tema violência contra a mulher é explícito, tem um problema. Agora, se a gente remeter ao Enem em 2006, o poder de transformação da leitura, esse problema não está explicitado. A gente precisa buscar para que a gente consiga encontrar as soluções. Olha para cá, os desafios na educação na terceira idade no Brasil. A palavra desafios já me direciona para um problema. Quais são esses desafios e por que, muitas vezes, esses idosos, as pessoas da terceira idade, não teriam acesso à educação? Aí a gente pode começar a pensar nos eixos argumentativos que vão chegar aos desenvolvimentos, como você muito bem colocou. Agora eu quero ver o exemplo que você separou para a gente. Vamos dar uma olhada. Desenvolvimento e começa da seguinte forma. Primeiramente, é importante observar o reflexo das questões sociais do país na inserção dos mais velhos no cenário educacional. A gente tem que parar e olhar para esse primeiro período. Tá vendo ali aquele marcador primeiramente? É interessante até você pensar nele com carinho. Porque se você está no primeiro desenvolvimento, faz todo sentido você abrir o seu parágrafo com algo que indique para o leitor essa referência. Esse é um elemento coesivo, é um marcador de coesão na nossa redação. Vamos seguir com a leitura e depois a gente volta para alguns pontos. Com índices globais de evasão escolar muito expressivos, principalmente na educação de jovens e adultos, chamado EJA, o Brasil revela-se um reprodutor de assimetrias, na medida em que o não investimento em educação implica a dificuldade de formação de muitos estudantes. Junto a isso, a necessidade de trabalho torna-se desde muito cedo a saída encontrada como fonte de composição da renda familiar, o que segue sendo uma barreira na terceira idade. Assim, longe das carteiras da sala de aula, esse público distancia-se da libertação proposta por Immanuel Kant, quando diz que o ser humano não é nada além do que a educação faz dele. Tem alguns pontos importantes aí nesse parágrafo para a gente pensar. Esse período final ele também não pode ser desconsiderado. Quando há uma referência explícita ao filósofo Immanuel Kant, eu estou utilizando exatamente um argumento de autoridade, ou seja, uma forma de embasar o discurso argumentativo. E é por isso que a referência a ele torna o argumento muito mais forte, na medida em que ele está dizendo o quão importante é a educação e o quão importante, mais do que isso, é o acesso a essa educação. Qual foi a estratégia que você usou para compor esse parágrafo? Vamos pensar nisso. Esse parágrafo ele é composto em 3 etapas fundamentais se a gente olhar para ele atentamente. Primeiro, ele parte do que a gente chama de tópico frasal. É o primeiro período. Primeiramente, é importante observar o reflexo das questões sociais no país e na inserção dos mais velhos no cenário educacional. Eu tenho uma ideia-chave. Essa ideia-chave, centralizada no termo questões sociais, vale até a pena destacar esse termo, direciona o eixo argumentativo da minha abordagem. No segundo momento, eu explico essa ideia. Eu não posso simplesmente só jogá-la. Quando eu falo com índices globais de evasão escolar muito expressivos, eu começo a discutir a ideia de evasão escolar e a entender o porquê e buscar, na verdade, a compreensão do porquê de essa evasão acontecer. Muitas pessoas precisam trabalhar, principalmente na terceira idade, e desde muito cedo, na verdade. Consequentemente, com essa necessidade de trabalho, há um abandono da educação formal e do ensino. No terceiro momento desse parágrafo, o que eu trago? A fundamentação com base num discurso de autoridade. Quando há uma citação, quando há uma referência ali a Immanuel Kant, o Kant ele está fundamentando a necessidade do acesso à educação. E isso é muito importante. Você falou que é super importante nessa primeira parte do desenvolvimento o tópico frasal. Então, como treinar o tópico frasal? Relativamente simples. Você tem que ter em mente que o tópico frasal é o período que vai abrir os seus parágrafos de desenvolvimento. Não pode confundir com tese. O tópico frasal está desdobrado a partir da tese. Se a gente trabalha com questões sociais, eu construo uma frase, 2 linhas no máximo, para estruturar o direcionamento do parágrafo. E vou usar sempre um marcador discursivo. Primeiramente, antes de tudo, se eu estiver no primeiro desenvolvimento, claro, antes de tudo, em um primeiro momento, em primeiro lugar, e aí direciono com questões sociais, políticas, culturais, depende do seu eixo argumentativo. Agora, uma coisa, professor. Muitos estudantes sentem uma necessidade, uma vontade de copiar trechos do texto de apoio e usar como citação. Por que isso acontece?
Talvez seja uma falta de um repertório sociocultural e acaba usando o texto de apoio como uma bengala. Ele está ali, ele pode ser usado como uma referência indireta, mas copiar jamais. O que você tem que fazer é trazer um repertório seu para o seu texto, dando a sua cara para a sua redação. A citação pode, não sendo do texto de apoio. Citação não pode, citação deve. Tem que trazer isso para a redação. Quando a gente fala da citação e do repertório sociocultural, como nesse parágrafo é a referência ao Kant, a gente está tratando da competência 2, tema e tipo de texto. Está bem explícito lá na matriz de referência do Enem e nos critérios de correção. O candidato e a candidata, eles precisam trazer referências externas, mas referências que estejam articuladas ao parágrafo. Não adianta você só decorar uma frase, chegar na redação e jogar no texto. Você tem que encaixar aquilo dentro do contexto argumentativo que você está criando. E aí, professor, como você construiria a sua conclusão? Vamos voltar para o nosso roteirinho ali principal? Bora. Podemos? Partiu. Passadas todas as etapas que a gente viu, o caminho pelo qual a gente percorreu, a gente analisou o tema, a gente problematizou esse tema, a gente pensou em causas, efeitos e eixos argumentativos para esse tema, agora a gente tem que pensar na proposta de intervenção, competência 5 do Enem. Só que a gente tem que atentar também para o fato de que essa competência 5 exige dos nossos alunos, dos candidatos, um eixo, um roteirinho bastante específico também. Eu preciso pensar sempre em agentes, modos de fazer aquilo. Vamos pensar mais detalhadamente nisso? Olha só. Se eu falo na proposta de intervenção, eu preciso ter um agente. Ou seja, quem é que pode atuar no problema que eu identifiquei? Ouso dizer que o governo pode ser um agente interessante aqui para a gente trabalhar. Como começar a conclusão, conforme você perguntou? Primeiro, a gente tem que utilizar um marcador coesivo conclusivo. Torna-se evidente, portanto, que ações precisam ser tomadas de alguma forma. E o agente que vai direcionar essa análise é o governo. Não acabou, não. Eu tenho o agente vai fazer algo. Olha só, um agente precisa de uma ação. É um quem vai fazer o quê? Nesse caso aqui, eu diria garantir um acesso mais facilitado à educação de jovens e adultos, desse grupo específico. Como isso pode ser feito? Outra etapa é o que se chama de modo meio. Ou seja, que são os mecanismos que vão ser utilizados para sustentar essa ação. De repente, se a gente pensar assim, cursos online, em palestras, em seminários mais específicos a respeito desse cenário, ou de acompanhamentos com assistentes sociais, quem sabe, pode ser um caminho para cá. Acabou? Não, eu tenho 5 elementos centrais. Aqui eu tenho 3. Agente, ação, modo. O que está faltando? O que eles analisam é o que se chama de efeito. É relativamente simples. Efeito é, para que isso está sendo feito? Qual o objetivo disso? Isso visa a quê? Então a gente poderia pensar no seguinte, visando a uma maior inclusão desse grupo específico, o governo deve garantir um acesso mais facilitado à educação de jovens e adultos por meio de cursos, palestras, seminários, online ou não. Tem um último ponto que a gente não pode negligenciar e é a maior dificuldade dos alunos, que é o que a gente chama de detalhamento. Na verdade, o principal ponto aqui para a gente entender é que o Enem e a redação específica do Enem não quer que você entupa a sua proposta de intervenção de propostas. Você tem que entender que uma proposta bem detalhada está valendo, é interessante. Nesse caso aqui, o que se considera como sendo um detalhamento? Você pode pensar em uma oração subordinada adjetiva, uma ressalva crítica, uma comparação com outros lugares. Reparem só, se a gente utilizasse o seguinte detalhamento para essa proposta que eu acabei de construir com você. Cursos, vírgula, que seriam disponibilizados online e em plataformas digitais. Essa oração adjetiva introduzida pelo pronome que, pronome relativo que, já contaria como um detalhamento. Onde seriam divulgados esses cursos? Porque, repare só o sentido disso e a coerência disso com o nosso texto. Se um dos motivos principais da evasão é a dificuldade de acesso porque tem que trabalhar, por que não pensar em plataformas online tão usadas hoje em dia para garantir o acesso desse público específico a essas aulas? Seria uma saída. Compondo esses 5 elementos, a sua proposta está, completíssima. Professor, topa um desafio? Cuidado é que você vai pedir, mas vamos embora. Bora fazer, então, a conclusão aqui agora? Escrevendo no quadro? Isso é fácil, vamos embora. Que isso, professor? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá vendo ali o primeiro período? Ó? Torna-se evidente. Portanto, esse é um marcador discursivo e coesivo ao qual me referenciei. Quando eu falo portanto, substitui esse portanto por
outro conectivo. Sendo assim, com isso, dessa forma, com esse uso do conectivo aqui, o corretor entende, o leitor, o seu texto entende, você está no último parágrafo da sua redação. Torna-se evidente, portanto, que o acesso dos idosos à educação pode favorecer o desenvolvimento do Brasil. Aqui eu ratifico essa importância do tema e posso partir para a apresentação da minha solução. Porque lá fala no Brasil, né? No Brasil, para demarcar bem essa compreensão. Ali, ó, para garantir isso, essa construção de uma oração final, aqui, ó, finalidade, para garantir isso, para que você vai apresentar essa proposta de intervenção? É preciso que o governo, tá vendo como eu pontuo aqui explicitamente um agente? E esse agente pode ser qualquer outro. O governo, as ONGs, a própria mídia com a sua participação social, as famílias, as escolas, aí vai da sua análise, da sua redação. Que o governo amplie, faça o quê? Amplie o acesso do ensino de jovens e adultos nas escolas da rede pública. Lembrando aquele esqueminha que a gente apresentou anteriormente? Eu tenho um agente e uma ação. Mas como que isso vai ser feito? Isso poderia ser feito por meio de cursos online que seriam divulgados em plataformas específicas. Aqui dentro desse modo meio, eu já insiro o que a gente chamou de detalhamento. Ou seja, esse pronome relativo aqui, que seriam divulgados em plataformas específicas, introduz uma oração adjetiva explicativa desses cursos online, além de seminários abertos à comunidade. Repara que essa proposta está completinha. Ela tem um agente, ela tem uma ação, ela tem um modo, ela tem um efeito que está jogado aqui em cima, para que eu vou fazer isso, e um detalhamento. Com isso aqui, sem dúvida nenhuma, você tira 200 na competência 5. Ah, moleque, então chega mais pra frente, chega cá. Professor, de tudo que a gente viu, onde o candidato geralmente derrapa? Eu diria em 3 pontos centrais. Primeiro deles, na introdução, a gente falou muito sobre isso, pensar na contextualização e na tese, numa tese muito clara. Primeiro erro muito comum. Segundo erro muito comum, na estrutura do desenvolvimento, uma argumentação falha, superficial e desarticulada ao texto. Terceiro e último ponto, na proposta de intervenção. Não basta você colocar muitas propostas, tem que ficar atento ao detalhamento dessas propostas. Então são 3 pontos centrais. Bom, professor, muita gente que vai fazer o Enem saiu da escola já tem um tempo. Então, como faz para treinar? É muito interessante que as pessoas tenham como parâmetro redações exemplares, o próprio INEP divulga alguns guias, eu acho interessante dar uma olhada nisso para entender os critérios e a estratégia de qualquer prova. Você entende os critérios de correção, começa a exercitar, aplicar e analisar a sua redação nesse sentido. Agora, não pode perder de vista que tem que escrever. As pessoas têm medo da escrita, mas tem que escrever. E aí, professor, aposta em algum tema para 2018? Essa pergunta é ingrata. Todo mundo faz, professor de redação sofre nesse sentido. A gente sempre escuta essa pergunta. Mas eu diria que eu acho interessante o candidato pensar em temáticas de caráter social. Tem sido muito discutida a questão a respeito da mobilidade urbana, a questão do transporte. Então, acho que esse é um caminho interessante aí pra gente pensar. Mas tem que estar preparado para tudo, sem dúvida. Professor, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda. Você. Fez isso, prazer foi todo nosso. Valeu mesmo. Tá vendo? Estudar é preciso, escrever é preciso. Tá com dúvidas? Vai lá no nosso canal, se inscreve, youtube.com/TV Escola. São mais de 350 episódios com aulas e entrevista. Vai perder? Não vai, né? Até a próxima. Acho muito engraçado. Do nada ele se joga do lado da câmera e faz assim, tipo...